Josias, ao ouvir isso daí, o que você sentiu, hein? Como homem, como brasileiro, o que você sentiu ao ouvir um desembargador Ah, falar sobre isso? isso provoca ânsia de vômito, Fabiola. Eu via ontem a manifestação desse desembargador e é preciso realçar que não é um desembargador qualquer, ele está presidindo a 12ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Paraná, esse Luiz César de Paula Espíndola. E aí ele presidiu uma sessão com uma prosa de botequim vagabundo. Estava se julgando ali uma medida protetiva para uma menina de 12 anos que foi assediada na escola por um professor. Aí o doutor, além de negar a proteção, ele, quando questionado por uma colega, uma desembargadora, ele estrelou esse espetáculo de falta de compostura, de tolices machistas, né? Aí vem com uma prosa realmente abjeta. Ah, quem está correndo atrás de homem agora são as mulheres. Elas estão loucas para levar um elogio, uma piscadela, uma cantada. Não tem homem no mercado. E aí, sobre o caso específico que estava sob julgamento, ele diz que era preciso, ainda que tenha ocorrido o assédio, o professor pode ter sido até infeliz, mas não é um monstro. E aí ele diz que ele precisava comprovar o que disse a aluna, porque do contrário, qualquer criança vai ficar estimulada a denunciar professor. Quer dizer, essa manifestação desse desembargador Espíndola, ela é revoltante, ela é afrontosa, ela é desalentadora, em certa medida. Revolta porque as asneiras foram ditas por um sujeito que recebe salário da sociedade para zelar pela integridade do processo jurídico. Ele deveria tratar com dignidade a menina que foi assediada, estimulando, inclusive, outras vítimas a exercerem o direito de acesso à justiça sem o inconveniente de um tratamento degradante como esse. É afrontosa a manifestação do desembargador, porque esse machismo, essa misoginia de gente como esse doutor Espíndola, esse comportamento agride não apenas as mulheres, mas agride o próprio Estado Democrático de Direito, porque há o pressuposto de que no judiciário a clientela vai encontrar magistrados que sejam capazes de julgar de modo imparcial, de modo equitativo, e não um sujeito machista como esse, né? E a coisa é desalentadora, por último, porque a punição desse tipo de abjeção só ocorre de raro em raro. E quando chega, vem na forma de um prêmio. No Brasil, o castigo para comportamentos criminosos como o desse doutor Espíndola é a aposentadoria compulsória, quer dizer, é a impunidade remunerada. Não dá, Fabíola, é muito triste numa sociedade como a brasileira, que já incorporou aspectos contemporâneos que já estão presentes em outras partes do mundo, que a gente tem essa manifestação desse machismo estrutural, dessa coisa abjeta. E não estamos falando nem dos fundões do Brasil, estamos falando de um dos estados mais desenvolvidos do país, que é o Paraná. Então, a punição é para ontem, né? Mas, como disse, a punição, se vier, virá na forma de um prêmio, é a aposentadoria compulsória. Tem até um O projeto lá, o Flávio Dino apresentou um projeto agora, antes de ir para o Supremo, propondo acabar com essa coisa degradante, de você premiar juízes com a aposentadoria compulsória. Mas é muito triste assistir essa cena, Fabíola. doutora Dá ânsia Luciana, de vômito. até a Ordem dos Advogados do Brasil, do Paraná, eles divulgaram uma nota de repúdio, né? O repúdio por si só não basta, né? De que maneira é possível? Há algum movimento em relação a mulheres, mulheres advogadas, pretendem entrar com alguma ação contra ele? É possível alguma punição a esse desembargador? Tá desligado o seu som, doutora. Desculpa. É possível, entendo aí que há um dano moral coletivo para todas as mulheres, em que seria possível, até pelo Ministério Público Federal ou Ministério Público Estadual, intentar uma ação aí, a gente chama de difusos e coletivos, que são bens que regem a coletividade.
e eu entendo que falas como essas, vindo de um representante do Poder Judiciário, porque ele está ali enquanto representante da Justiça do Estado do Paraná, ter esse tipo de fala, serviria, sim, para uma ação de indenização de dano moral coletivo e que seja destinado a fundos e instituições que fazem defesa dos direitos das mulheres. Acredito que isso possa ser uma movimentação possível aí das instituições, da OAB e tanto do Ministério Público também, que é o guardião da lei e dos direitos fundamentais, mas isso depende muito, muitas vezes aí, de uma questão que envolve também os outros órgãos do judiciário, porque vem uma eventual condenação aí de dano moral coletivo, eu acredito que é possível. Há outros casos e exemplos em que foram vias de danos morais coletivos, como o caso do Saul Klein, eu não sei se todo mundo conhece, mas é um dos herdeiros da Casas Bahia, em que houve uma exploração sexual de mulheres, e o Ministério Público do Trabalho intentou uma ação de dano moral coletivo por isso, e teve êxito, sim, e foi destinados aí a instituições, a fundos e tal, porque isso serve, sim, uma Ana, correção. Quanto foi? Você sabe o valor? 30 milhões de 30 reais. milhões? E eles já pagaram? Eles estão em recurso ainda, né? Eu acompanho o caso faz um tempo, está em recurso, mas foi uma punição aí, digamos, um pouco mais efetiva e de demonstrar para a sociedade que isso tem um custo também, porque se a gente fica na esfera administrativa, como bem disse o Josias, vai para o CNJ, tem uma aposentadoria compulsória por tempo de serviço desproporcional e, no fim, acaba sendo aí realmente uma premiação, como aconteceu no caso do juiz do Tribunal Regional do Trabalho, Marcos Scalessi, em que assediou várias servidoras públicas e a pena dele foi, por enquanto, a aposentadoria compulsória, em que pese aí ter vários procedimentos em andamento. Doutora Luciana, eu sei que a senhora está com tempo, só uma última questão, uma dúvida que eu fico em relação à menina, a vítima, no caso, né? A gente não pode esquecer dela nesse momento, ela estava ali pedindo uma medida protetiva em relação a ela, né? Ela pode entrar também com alguma ação, porque ela foi humilhada dessa maneira, o que é isso, né? Porque olha Sim. a gravidade em relação a ela, a essa garota de 12 anos. No caso dela, ela pode entrar com alguma ação contra esse desembargador também? Além dessa ação coletiva, como a senhora falou, há também alguma possibilidade de ela entrar com uma ação contra ele? Com certeza, ações criminais, inclusive, né, de crimes contra a honra, porque ao julgar o caso dela, ele fez um juízo de valor ali, em que pese ele não citar especificamente que ela comete essas condutas, eles deu, de alguma forma, ela foi ferida em sua honra aí, em sua dignidade enquanto criança. A gente está falando nem de, até pelo Código Penal, menor de 14 anos, a vulnerabilidade é absoluta, é presumida pela idade. Então, assim, se houve algum fato, até, né, pelo pedido da protetiva, a sua presunção de veracidade, de vulnerabilidade é absoluta, sim, inclusive pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e também, por ser menina, pela Lei Maria da Penha. Então, ela tem que ter os seus direitos resguardados tanto na esfera penal, que seria a concessão da medida protetiva, e agora por um crime contra a honra e também pela exposição do caso, pela forma que ela foi tratada, ela também cabe uma indenização aí na esfera civil, aí é contra o Tribunal de Justiça, né, se caso não tenha alguma punição exemplar, e contra também a pessoa física do desembargador, porque o que tem acontecido aí nos julgamentos, quando chega numa esfera de poder maior, infelizmente esse tipo de julgamento, em que também nós podemos considerar aí o que vem acontecido com as mulheres é o lawfare de gênero, em que a mulher ela entra com o pedido na justiça para sua proteção e ela acaba virando ré, ela acaba ficando no banco dos réus e, infelizmente, desprotegida aí por toda a justiça brasileira. Luciana, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui no nosso programa. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, boa tarde. O Thales não falou.